Que qualidade boa. É bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que seria da humanidade se não fosse a palavra de Deus em nossas vidas? A palavra de Deus nos fala que o lago de fogo está reservado para o Satanás, mas o ser humano está trilhando cada vez mais sobre este caminho. Misericórdia. Nós temos que observar a palavra de Deus e o praticar, para que nós podemos alcançar a vida eterna. Deus enviando seu Filho Jesus a este mundo para nos proporcionar e nos conceder a nossa salvação. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que o homem prefere mais as trevas do que a luz. Misericórdia. Quando falo homem, refere você também mulher, porque a Bíblia, a palavra de Deus coloca o homem por cabeça e refere o homem primeiro e coloca o homem lá em cima. A palavra de Deus nos mostra, mas Deus é misericordioso, todos são igual. E Deus quer que todos se arrependam, que venham ao conhecimento do perdão, para que venham alcançar a vida eterna. A palavra de Deus nos diz, eu falei e torno para de novo: o lago de fogo está reservado, é reservado para Satanás, mas não é para nós. Deus não tem o prazer da morte do ímpio, de ninguém, mas Deus quer que todos se arrependam, porque o homem veio no pecado, o homem já nasce no pecado, e é por essa razão Deus enviou seu Filho Jesus a este mundo, para que nós podemos alcançar a salvação. Aqui no livro de Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 25. 24, versículo 24 e o 25. O 24 diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, e adorem em espírito e em verdade. 25. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Nos anunciará tudo. A palavra de Deus nos mostra quando Jesus chegou a um poço aonde, na área do samaritano, a Bíblia, a palavra de Deus nos diz que o samaritano e os judeus não se combinava, sabendo que é uma só nação, a nação eleita de Deus, a nação adquirida por nosso Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que os judeus samaritanos não se combinavam um com o outro. Mas a palavra de Deus nos diz que, dependendo do horário, um tipo de pessoa ir lá naquele poço, em traduzindo, uma cisterna, aonde que Jacó fez aquele poço.
A Bíblia nos fala que quando Jesus chegou naquele poço, encontrou a mulher samaritana, uma prostituta, aonde que ela vivia na desobediência à palavra de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus apareceu para ela. Naquele momento, ele sabia que essa mulher ia buscar essa água naquele horário. E ele chegou. Naquele momento dessa mulher, a prostituta. E a Bíblia nos fala, Jesus pediu que aquela mulher desse de água para ele beber. A mulher diz: como tu me pediste, eu sendo samaritano, que o samaritano e os judeus não se combinam. Mas a palavra de Deus nos diz dessa maneira, que ela se indignou. Mas como você, sendo judeus, tu me pediste água para beber? Que o judeu samaritano não se combina. Quantas pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus não se combinam um com o outro? Os acontecimentos daquela época é sombra do futuro, do qual que ia acontecer com desavença que a humanidade tem um com o outro, não se combina um com o outro. Sabendo, a palavra de Deus diz que nós não somos contra a carne, não somos contra o sangue, mas sim contra o principado, os potestades dos lugares celestiais. Quem é esse? É o Satanás. A Bíblia nos fala que o nosso inimigo é o Satanás, não é a humanidade. Mas a humanidade não tem colocado o caráter de Deus na vida um com o outro. Quando alguém olha sobre o outro, escandaliza o outro com sua palavra e não tem dado crédito no qual que Deus quer que todo tem união. Quando fala em união, lá no livro de Salmo, número 133, versículo 1, vamos meditar na palavra de Deus? Vamos dar uma caminhada dentro da palavra de Deus, das Escrituras. Salmo 133, versículo 1. Ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união. Ou a humanidade vive em união um com o outro. Se você odeia o seu próximo, se você diz que você ama Deus, teme a Deus e aborrece o teu próximo, então você não tem um temor a Deus, você não tem um temor à palavra de Deus. A Bíblia nos fala que essa mulher samaritana, elas não se combinavam com os judeus, mas Jesus chegou sobre ela. Se tu me pediste água, eu daria para você, e você não tornará a ter a sede. Aí a mulher observou: eu vejo que tu és um profeta. A Bíblia nos fala que Jesus disse para aquela mulher, dizendo com a sua palavra: a salvação vem dos judeus, porque Jesus veio dos judeus. E a palavra de Deus nos fala que ele referiu essa palavra: a salvação vem dos judeus. Aí a mulher diz: Senhor,
simboliza a palavra de Deus. Aquele que se alimenta da palavra de Deus está se saciando da água viva, que é Jesus Cristo. Adquire. Você que não fez um compromisso com a palavra de Deus, você que não fez, que não se aproximou de Jesus Cristo, é tempo aceitável, é dia aceitável, é hora aceitável a salvação em vossas vidas. A mulher observou: eu vejo que tu és o Messias, chamado ao Cristo, que tudo que viesse vir sobre esse mundo anunciará tudo. Anunciará o quê? A vida eterna. Anunciará o quê? A destruição desse mundo. Anunciará o quê? As coisas de Deus em nossas vidas. Às vezes você tem um desejo de entregar sua vida ao Senhor Jesus. Às vezes tem alguém que fala de você. Você está querendo ser um crente? Sabendo que até o Satanás é crente. A Bíblia nos fala dessa maneira. Satanás é crente. Ele crê, estremece, mas não obedece. Ele conhece os projetos de Deus. Ele conhece o plano de Deus. Você sabia que Satanás faz de tudo para você não alcançar a sua salvação? Satanás faz de tudo. Ele não dorme, ele não inquieta, mas ele faz de tudo para você perder a sua salvação. Ele faz de tudo para mim fugir do caminho de Deus, de não anunciar a palavra de Deus ao seu coração. Quantas pessoas que eu tenho fazido apelo e as pessoas não têm entregado a sua vida ao Senhor Jesus, aí morre. Você sabe para onde essas pessoas vão? Você ainda está tendo uma chance, está tendo uma oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, adquirir Jesus na tua vida. A Bíblia nos fala que o Satanás ele faz de tudo para que nós não venhamos alcançar o projeto de Deus em nossas vidas. O projeto de Deus é muito grande. O projeto do Senhor Jesus é muito grande. Pode juntar todas as riquezas deste mundo e não é comparável, pelo qual está reservado nas mãos do Senhor Jesus para nos entregar. Jesus pode voltar para você hoje. Jesus pode voltar para você nesse instante. Se você não entregar, se você não tem entregado sua vida ao Senhor Jesus, você vai para um lugar por nome Hades, que é o próprio inferno. A Bíblia nos fala que Hades é um lugar de tormento, um lugar de tristeza, de sofrimento. Mas Jesus está dando oportunidade para você. Se você está em vida, se você está inspirando o Espírito de vida, porque Jesus deu a oportunidade para você, para que você possa alcançar as bênçãos de Deus. A Bíblia nos fala que a mulher
Cristo. E ele saiu, foi na cidade e anunciou Jesus para aquele povo. E a Bíblia nos fala, quando aquela mulher foi na cidade e diz que encontrou o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, a Bíblia nos fala, uma grande multidão se aproximou de Jesus Cristo. E a Bíblia nos fala que muitas pessoas se converteram a Cristo, a Jesus. E hoje eu trago essa palavra ao seu coração. Não endurece o teu coração, não, mas abre o teu coração. Abre o teu coração ao Espírito Santo de Deus, para que Ele possa pelejar por você, para que Ele possa agir na tua vida, para que Ele possa, que o Senhor Jesus venha escrever seu nome no livro da vida. Será doído no grande dia do Senhor, quando você estiver diante do Senhor Jesus, e Jesus abrir o livro para ver se está seu nome lá e não encontrar, você vai enfrentar a ira de Deus, a condenação, a perdição, o sofrimento eterno, o lago de fogo. A Bíblia, a palavra de Deus fala que o lago de fogo, o fogo não se consome, e nem sequer o bicho não se consome, o fogo não se apaga, e o bicho não se consome, vai estar sofrendo eternamente. Eu trago essa palavra ao seu coração, para que você possa entender o valor que você tem para Deus. Não importa o que você pratica, Jesus está com seus braços estendidos, Jesus está com seus ouvidos inclinados para ouvir o seu clamor. A Bíblia nos fala que aquela mulher samaritana pediu, disse: Senhor, dá-me desta água para mim não ter mais sede. E a Bíblia nos fala, Jesus diz que a água que eu te dou jorrará para a vida eterna, jorrará para o descanso eterno, as mansões celestiais, a nova Jerusalém. A única maneira para nós fugir da condenação eterna é nós entregar nossas vidas ao Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o autor e consumador da nossa alma, o qual que nos dê o privilégio de nós ter o descanso eterno em nossas vidas. Eu falei, torno para de novo, não endurece teu coração, não fala, não diz, eu tenho minha religião. Jesus não vai vir buscar os religiosos, não, mas Jesus vai vir buscar um povo seu, zeloso de boas obras, um povo que fugiu da realidade deste mundo, um povo que fez um compromisso sincero com nosso Senhor Jesus, o qual que Ele morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou, subiu ao céu, está ao lado do Pai, intercedendo por nós. A Bíblia nos fala que Ele está intercedendo por nós como mediador único, não tem outro mediador a não ser Jesus. Jesus é o mediador entre Deus e o homem, Jesus o homem. A Bíblia nos fala que Ele está ao lado do Pai, mas tem um acusador, não é só um, mas é vários.
milhares de acusador nos acusando. Quem é esse acusador? É o próprio Satanás. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que fala dessa maneira: o ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim poder dar vida com abundância. Jesus veio para nos conceder a nossa salvação, a vida eterna. Mas o Satanás, ele vem para, quando fala um ladrão, já está referindo Satanás. Entregue sua vida a Jesus. Glória a Deus. Que você possa adquirir Jesus na tua vida. É mais simples do que você pensa. É só você levantar sua mão e confessar seus pecados ao Senhor Jesus. Ele vai estar te perdoando. O único que pode nos perdoar para nós alcançar a nossa salvação é Jesus Cristo. A Bíblia nos fala que Jesus é o advogado. Se alguém pecou, tem um advogado que pode nos perdoar. É Jesus. Jesus é o nosso advogado. Ele está pronto para nos perdoar em todos os momentos. Meu Deus e meu Pai, não é para o mundo que vem falar que o Senhor vem trabalhar na vida do ser humano. Age na vida deles. Abre os olhos espirituais deles, para que eles possam enxergar a realidade, enxergar as áreas espirituais. Ó meu Deus, eu peço no nome do Senhor Jesus. Ó meu Deus, se alguém tiver com problema de enfermidade, visita essa pessoa, restaurando a sua saúde. Ó meu Deus, aquele propósito que a pessoa tem colocado diante do Senhor, ó meu Deus, vem confirmar. Eu oro, eu profetizo a vitória, a conquista na vida dessa pessoa, no nome do Senhor Jesus.